Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live das terças-feiras e especialmente para quem vai assistir depois, esta live vai ser muito especial. Vou ter uma convidada muito especial para comigo falarmos sobre a prevenção de dependências e vícios na adolescência. A minha convidada é Suzete Nunes, foi uma das primeiras mães que beneficiou com o conhecimento da análise corporal e já lá vai há mais de um ano e meio que ela fez descobertas incríveis sobre ela e sobre o seu filho. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso e também sobre todas as evoluções que aconteceram e até de outras experiências que aconteceram. E vamos trazer para esta live formas de os pais poderem prevenir, porque a melhor forma de combate a alguma coisa é prevenir. Então, isto está nas mãos de facto dos pais poderem fazer isso e é isso que nós vimos partilhar. Por isso, podem colocar aqui no chat que eu e a Suzete iremos responder. Além de que a Suzete apaixonou-se tanto pelo conhecimento que agora é também uma analista corporal. Bem-vinda, Suzete! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e que bom é ter-te aqui de novo. Depois de tanta coisa boa que já aconteceu, não é? Verdade E mesmo. para nos pôr também a par de todas estas conquistas, não é? Porque na adolescência toda a gente diz que é uma fase complicada e de tanto às vezes se dizer que é complicado não se valoriza e deixa-se a coisa ali debaixo do tapete. O problema é quando o tapete já não consegue esconder mais nada. Então, olha, queres apresentar-te? Eu já te apresentei, mas se quiseres podes apresentar. Sim, então eu sou Suzete, tenho 44 anos, sou mãe de três meninos, o David de 8 anos, o Afonso de 15 e o Marco de 21. Sou analista corporal, não é? E há cerca de 2 anos atrás eu era uma mãe assim com os cabelos completamente em pé, sempre à beira de um ataque de nervos, explodia muito rapidamente e pronto, e tive que fazer aqui umas transformações. Pronto, já lá vão quase 2 anos e olhando agora para trás, foram transformações brutais mesmo. E tu dizias, eu devia ter tido este conhecimento há mais tempo, não é? Quando tu olhas Sim. para trás, tu dizes assim, como seria bom se antes de até sermos mães soubéssemos disto tudo, não é? Verdade, é verdade. Eu às vezes dou por mim a pensar que é até talvez injusto, porque, por exemplo, se eu tivesse tido este conhecimento há mais tempo, durante a adolescência do meu filho mais velho, eu poderia tê-lo encaminhado de outra forma, portanto, e seria certamente uma adolescência muito mais leve e tranquila, porque acho que a adolescência é uma fase tão bonita, não é? Da vida de todos nós. E por vezes acaba por ser uma tortura. E agora eu consigo perceber e consigo ver que nós pais acabamos por transformar a adolescência muitas vezes numa autêntica tortura, porque não sabemos como lidar e acabamos por lidar da pior forma. Acho que é um pouco isso. É porque, no fundo, nós temos tanto medo, não é? Temos tanto medo que aquela fase que dizem que é o bicho mau, que acontece alguma coisa e que depois acaba por acontecer porque o hipercontrolo, a hiperproteção e a exigência de forma desmedida também não é bem-vinda, não é? Porque
O adolescente está na fase da descoberta da identidade, ele precisa de experimentar a vida, claro, com as devidas regras que devem ser colocadas em casa e colocadas em ordem, não é? Porque há as ordens dos pais e há as ordens dos filhos, há as macro-decisões e as micro-decisões, e com isso vamos também trabalhando a autonomia, porque é muito importante nesta fase trabalhar-se a autonomia e dizer uma coisa muito importante, não é? Porque muitas vezes as pessoas acham que pai e mãe é uma pessoa, e não é uma pessoa, é uma função. E a função de pai e mãe, para ser bem cumprida, é importante que os pais cumpram a função de preparar os filhos, de ensiná-los, para quando eles tiverem a maioridade, eles possam voar pelas suas próprias asas. Até porque, se tudo correr bem na vida, os pais morrem antes dos filhos. E é bom que assim seja. O que é anormal é o contrário. E então, preparar os filhos para a vida é muito importante, mais tendo em conta os seus próprios traços de caráter. Não foi esta descoberta que te trouxe também aqui, Suzete? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, portanto, eu tinha imenso medo e a tendência é sempre nós tentarmos proteger tanto, não é? Às vezes até tentamos, o que eu sinto é que nós acabamos por tentar esconder o que é que se passa lá fora no mundo, não é? E acabamos, eles às vezes, eles querem tanto descobrir, não é? Que acabam por descobrir, e se nós não lhes mostrarmos, eles acabam por descobrir de outra forma, não é? E às vezes Provavelmente, de uma forma completamente distorcida, não é? sim, Porque se há um esconder, não há uma abertura, porque fica ali tipo um assunto tabu que é proibido falar, os pais não comunicam, os filhos não comunicam e depois levam-se por caminhos que muitas vezes de facto não são os melhores porque está tudo distorcido. Se ninguém comunica, se ninguém fala, onde é que sim. nós vamos? E é ali o escondido, um secretismo. Os filhos acabam por não contar o que viram, o que presenciaram, o que vivenciaram. E se os pais eventualmente souberem, ficam em pânico, não é? E reclamam e reprimem, e os filhos acabam por ter medo, não é? E não falam, não dizem, e cria-se ali uma barreira realmente de que não há comunicação e não se fala acerca dos assuntos que deveriam ser falados para criar aquela abertura. Mas pronto, falando dos traços, não é? Portanto, eu tinha o meu Afonso estava na pré-adolescência, não é? E, e o meu filho mais velho, o Marco, eu senti que a adolescência dele foi mais pesada, digamos assim, mais complicada, um pouco mais tarde. Pronto, ali por volta dos 17 anos, foi ali a fase mais complicada, também coincidiu com o meu divórcio, talvez também por isso. Até aí ele foi muito pacífico. O Afonso não, foi mais cedo. Portanto, ali por volta dos 12, 13 anos, foi quando ele se começou a revelar de uma forma, ou seja, eu comecei a notar que ele era um miúdo muito frio de sentimentos, e isso assustava-me imenso. Pronto. E foi quando eu conheci a Isabela e fizemos o mapa corporal, o meu e o do Afonso, e eu percebi como é que o Afonso funcionava. E o que é que eu comecei a fazer? Comecei a tratá-lo exatamente da forma que ele precisava de ser tratado. Portanto, se ele não gosta de abraços, eu não lhe dou abraços. Se ele não gosta de falar tanto, eu não insisto para ele me contar. Por exemplo, normalmente existe aquele hábito de perguntar aos nossos filhos como é que correu o dia, o que é que aconteceu. E o Afonso sempre foi uma criança de não contar. Pronto, ele contava o mínimo indispensável, não é? E o facto de eu estar sempre a massacrá-lo, o que é que aconteceu, o que é que aconteceu, faltaste às aulas, o que é que se passou,
depois, quando às vezes tinham uma chamada da escola, da diretora de turma, porque o Afonso fez isto ou porque o Afonso fez aquilo, eu chegava a casa, reprimia, pronto, e era sempre uma guerra. Ou seja, eu de tanto querer sugar a informação dele, acabava por afastá-lo mais, porque ele não estava a ser tratado, no fundo, da maneira certa dele funcionar. Pronto, e com o mapa corporal eu percebi exatamente como é que ele funciona e como é que ele precisa de ser tratado, o espaço que ele precisa para ele. Pronto, eu descobri que eu estava realmente a sufocá-lo e a fechá-lo e a afastá-lo cada vez mais de mim, ao me aproximar cada vez mais dele, e descobri que, agora que eu sei como é que ele funciona, não é? E isto foi um processo, pronto, há quase há 2 anos atrás, não é? Que fui notando uma grande evolução, ou seja, à medida que eu lhe vou dando mais espaço para, para ele, ele foi-se aproximando cada vez mais de mim. Ou seja, há aqui realmente um inverso, não é? De papéis, não é? E de funcionamento. É incrível agora, passado este tempo todo, realmente eu ter esta percepção que ao me afastar, aproximei-o. Porque agora, quando ele precisa, ele vem. Exatamente. Porque todos nós temos os 5 traços e eles interagem entre eles. No caso do Afonso, ele precisava de maior tempo de caverna, como nós costumamos dizer. Tempo mais sozinho, mais isolado. E se ele fosse respeitado nesse tempo, ele não se precisava de isolar de outra maneira. Que muitas vezes é o que acontece quando se cai em dependências, como, por exemplo, em questões de droga. Porque o Afonso, ele precisa de desconectar do mundo, de estar lá no seu mundo imaginário, e se não é dado este espaço em casa, de uma maneira saudável e funcional, ele vai inconscientemente procurar. Sim. E muitas vezes isso é o que pode levar por aquilo que nós chamamos dos maus caminhos, não é? Os caminhos mais escuros. Sim, e os traços do Afonso, portanto, os traços predominantes, ele, a maior percentagem dele é de esquizoide, não é? Lá está. O que precisa da caverna, de viver num mundo imaginário. Portanto, o Afonso, naquela época, estava na dor dos traços dele, estava, portanto, a mostrar, no fundo, o pior de si. E seria. Ele agia de uma maneira, era como se ele fizesse tudo para me contrariar. Ou seja, eu estava ali a exigir algo que estava-lhe a provocar dor e ele fazia exatamente aquilo que ele sabia que. O oposto, exatamente. Se eu dizia, eu não vais para ali, sim, sim, portanto. O Afonso é apenas um exemplo entre muitos, não é? E se eu não tivesse descoberto este caminho e se não tivesse feito este percurso com ele, certamente ele iria continuar a contrariar-me, a fazer aquilo que me ia magoar e me ia ferir e me ia fazer com que eu continuasse naquele padrão, não é? E provavelmente teria-se juntado a más companhias, que é o que nós chamamos de más companhias, não é? Teria experimentado, quem sabe, começaria a fumar, experimentaria, porque nós sabemos que hoje em dia é fácil o acesso a tudo o que é errado, não é? Nós sabemos que é muito mais fácil. E olha só aqui o que é. Um dos superpoderes do Afonso é a criatividade, não é? E as ideias fora da caixa e tudo isso. Só que a criatividade pode ser usada da forma errada, não é? Sim. Exatamente. Eles podem ser tão criativos para arranjarem estratégias
para de facto conseguirem suprir as suas necessidades. Eles nem sabem de onde vem, porque é tudo muito inconsciente, só que da forma Sim, errada. sim, sem dúvida. Assim, e os próprios jogos de PlayStation e de computador e que jogam no telemóvel e jogam em tudo o que é aparelhos eletrónicos, os próprios jogos também muitas vezes direcionam para esses caminhos. E se não houver confiança, não houver também muita atenção dos pais, não é? Muitas vezes nós achamos que estamos atentos. Isso aconteceu-me com o meu filho mais velho, que eu achava que estava muito atenta, que era uma mãe muito presente, estava sempre presente na escola, nas reuniões, e acabou por acontecer até uma situação muito chata, hum, que envolveu inclusive a polícia, e eu fui apanhada completamente de surpresa. Achava que estava realmente muito presente e na verdade não estava. E na altura foi um choque muito grande. Foi uma aprendizagem para ele, mas também uma grande aprendizagem para mim. Porque Sim, e esta questão da presença não é uma presença controladora, não é? sim, É uma presença de segurança e de confiança para poderem falar connosco sobre aquilo que não está a correr tão bem. Porque muitas vezes eles vão, é normal, os jovens, quando não têm segurança nos pais, que deveriam ser os primeiros, não é? Eles vão procurar outras pessoas e muitas vezes é nos grupos de amigos, não é? Porque há as identificações e as tribos, só que muitas vezes estão todos no mesmo barco, ou estão todos a vivenciar aquela dor, que no sim, caso, a Suzete falou no esquizoide. O esquizoide, isto não tem nada a ver com doenças, são traços que foram mantidos os nomes de acordo com a literatura científica, mas o esquizoide é um traço que se forma ainda dentro do útero da mãe. Foi devido à tua gravidez não ter sido muito sossegada e ter sido envolta em emoções que não teve nada a ver com aquilo que a mãe quis provocar no filho, mas sim a forma como o filho se sentiu naquele ambiente. E ele sentiu pela primeira vez a dor da rejeição. Por isso, crianças e adolescentes que têm este traço muito alto, normalmente são mais magrinhos, eles comem e não engordam. E muitas vezes os pais, às vezes até por comparação com outros pais, porque nenhum pai quer receber o rótulo de que não trata bem o seu filho, não é? Obriga os filhos a comer, às vezes de uma forma até violenta. E às vezes é para, entre aspas, para o seu bem. Só que é verdade, a questão da comida e que começa logo também na fase da amamentação é também um dos traços que traz também muita compulsão e muitos vícios. Eu tomei nota aqui de algum, que o segundo traço, oposto ao primeiro, gosta de muito contacto e não quer ficar sozinho. É um traço de caráter oral. É quando a nossa mielinização já está aqui na zona cervical, os nossos 5 sentidos ficam todos ativos. Coincide com a altura da amamentação. E os tipos de dependências ou vícios que podem surgir devido à presença deste traço em maior quantidade podem ser do tabaco, pode ser do álcool, pode ser o vício em compras, as compras por impulso, pode ser o vício da comida, de comer para preencher um vazio que nunca está preenchido, e até a dependência emocional. E a dependência emocional pode levar também até a relacionamentos abusivos, em que a pessoa está ali só pela companhia, porque ela não se quer sentir sozinha. E isto é muito triste, é de facto, e é uma realidade, porque eu costumo dizer que não existem pessoas más, nem pessoas boas, existem pessoas que estão na dor dos seus traços ou estão no recurso deles. E a partir do momento em que nós sabemos exatamente a percentagem de cada um, nós conseguimos passar da dor para o recurso com pequenos ajustes, que vão fazer toda a diferença como fizeram
com a Suzete quando descobriu os do seu filho, e não era por falta de procura, porque já tinhas procurado e feito um caminho enorme de busca para resolver as questões que tu achavas que eram por causa do teu divórcio. Sim, sim, efetivamente sim. E, e agora vejo que no fundo não eram, não é? Foi um conjunto, não é? Foi um caminho que fizemos, mas certamente se eu não me tivesse divorciado naquela altura, eu teria os mesmos problemas, porque eu iria tratar o Afonso da mesma forma que estava a tratar e ele iria sentir exatamente o mesmo. Pronto, coincidiu realmente ali com algumas mudanças, algumas alterações, mas, mas acho que não mudaria muita coisa. Ou talvez até se Exato. agravassem mais. Pois. E aqui há outra coisa que é, muitas vezes fala-se em empatia, e que a empatia é fazer ao outro aquilo que gostamos que seja, que nos façam a nós, não é? Uma bela frase que é faz ao outro aquilo que gostavas que fizessem a ti. Mas aquilo que tu te apercebeste é que realmente a empatia não é isso. É fazer ao outro o que ele precisa que seja feito por ele e da forma que ele precisa. Porque Sim, tu és uma mulher de abraços, tu davas muito afeto, só que o teu filho sim, não é de abraços. eu muitas vezes, eu agora às vezes até me rio com ele, porque eu dizia-lhe tantas vezes, chegava ao pé dele e dava-lhe um abraço e um beijinho, e ele tentava fugir, e eu dizia ao Afonso, a mãe ama-te muito. E ele dizia, ok, está bem. Eu disse, Afonso, tens que dizer à mãe, eu também. Eu até repetia. Eu dizia, a mãe ama-te muito e depois repetia assim, eu também. E ele, para eu me calar e me afastar, dizia, também te amo muito. Mas era ali um esforço enorme que ele fazia. E hoje eu tenho essa consciência, coitadinho, que realmente era uma tortura. Porque ele não é assim, não é? E hoje, quando ele precisa realmente às vezes, quando ele às vezes me dá um beijinho, por exemplo, quando eu o deixo na escola, eu até olho para ele assim, tipo, uau! E quando ele precisa, quando ele sente necessidade, ele faz, pronto, e faz agora com muito mais frequência do que fazia. Exato, e Aliás, é ele não assim, fazia. ele não fazia, não é? Ele fazia obrigado. Sim, Obrigado, e ali com muito esforço, tipo, olha, desampara uma loja o sim, mais sim. cedo possível. E a verdade é que ele vivia na dor do traço, ou seja, ele, cada vez que tu tentavas esse avanço, ele sentia-se rejeitado, invadido, e isso Sim. impedia-o de estar no recurso dele, no recurso de ter o seu raciocínio super lógico e rápido e ter as ideias fora da caixa e poder estar a criar do zero na, no seu mundo, não é? E agora Sim, porque ele tem um raciocínio real, ele tem um raciocínio super rápido e às vezes quando estamos a conversar e ele às vezes me diz alguma coisa e eu não percebo, e eu pergunto e volto a não entender, ele já não explica mais vez nenhuma, ele diz-me, ok, pronto, esquece, porque não tem paciência. Exato, ele não tem paciência para pessoas pouco inteligentes. E isto não é dizer que há pessoas pouco inteligentes, de facto, eles é que são bastante acima da média e muitas vezes dão problemas também na escola por causa disso. Porque, por serem mais calados, eles já fizeram o raciocínio todo e depois ficam ali um bocadinho de cabeça no ar. E os professores que não têm este conhecimento acham que ele está ali tipo a fazer frete ou que, enfim, está com déficit de atenção, não é? Porque infelizmente há muitos rótulos que infelizmente se colocam e não. É só de facto uma criança muito inteligente que já chegou ao raciocínio e que não Eu, está eu a ser recordo-me aproveitado. eu recordo-me da professora do primeiro ciclo do Afonso.
Por acaso eu dava-me muito bem com ela, era a professora Tânia, e ela entendia o Afonso muito bem. Eu lembro-me perfeitamente dela me dizer: o Afonso tem que ter sempre uma tarefa, porque ele faz tudo muito rápido e se eu não lhe dou imediatamente uma tarefa, pronto, ele destabiliza, consegue destabilizar o resto da turma. Mas pronto, ela aprendeu a lidar com ele dessa forma, mesmo sem ter este conhecimento, obviamente, nem ela nem eu, mas lá está, nem toda a gente depois consegue entender isso e dar ali a volta à questão. E é logo, pronto, é hiperativo, pronto, tem déficit de atenção, pronto. É o que está na moda, não é? Infelizmente. Mas a verdade é que o conhecimento dos traços vem libertar muito todos estes rótulos que muitas vezes fazem sofrer uma criança sem qualquer necessidade. E sem os pais saberem que estão a fazê-lo sofrer, não é? Porque tal como tu, também não sabias. Agora não há desculpas para não querer saber mais e para não ajudar, de facto, os filhos da forma que eles precisam ser ajudados. E às vezes, mesmo na escola não sabendo, ok, pode-se ir à escola e explicar. E dizer, é mesmo Sim. assim, eu também tenho imensas queixas da Sofia, porque ela falava imenso, e antes de eu ter este conhecimento, eu acabava por conversar com ela e dizer que, de facto, há sítios para conversar e outros sítios para não conversar, mas era maior do que ela, não é? Então ela agora começa a extravasar a necessidade que ela tem de falar fora da sala de aula, porque ela também própria já se consegue conhecer e saber o que é que ela precisa a cada momento. E essa é a magia, porque todos nós passamos pelos 5 traços. Cada um de nós vai sentir mais e quanto maior a dor que sentir durante esse período, maior o recurso que se vai formar. Por isso, a dor só foi necessária para criar recursos. A partir dos 7 anos, não é necessário mais viver em dor. O problema é que muitas vezes nós vivemos em dor a vida inteira sem saber que temos recursos internos. E por mais recursos externos que existam, se nós não nos entendermos com quem nós somos, com os nossos recursos internos, com os nossos bonequinhos que existem aqui dentro da nossa cabeça, vai ser muito complicado viver de facto uma vida leve e tranquila e saudável, não é? Sim, sem dúvida. No fundo, nós temos um dia, não é, que tem 24 horas e temos 5 traços, não é? E cada um de nós precisa do seu tempo, tempos diferentes, dependendo da percentagem de cada um. Mas se ao longo do dia cuidarmos dos nossos traços, não é? Conseguimos ativar os recursos e pronto, é fantástico e maravilhoso e não precisamos de estar na dor. Conseguimos identificar porque é que estamos a sentir aquilo, porque é que estamos daquela forma, sentimos necessidade de caverna e sabemos que precisamos de algum tempo de caverna ao longo do dia, fazemos exatamente isso. Somos uma pessoa de pessoas e precisamos de muito contacto ao longo do dia. Fazemos isso, não é? Telefonamos a uma amiga, pedimos um abraço. Há tanta coisa que podemos fazer para cuidar de nós, não é? E neste caso dos nossos filhos, conseguimos perceber porque é que eles estão a reagir daquela forma. Porque é muito mais fácil eu agora compreender porque é que o Afonso às vezes até me dá uma má resposta, por exemplo. Eu tenho um exemplo da última vez que ele foi tirar fotografias no fotógrafo, em que a fotógrafa, ele usa franja e lá está, gosta de se esconder, não é? E ela estava a insistir para ele tirar a franja para se ver a testa, porque ficava mal a fotografia com a franja à frente dos olhos. E ele lá fez a vontade, mas saiu de lá completamente furioso, a responder-me mal e
E pronto, eu com muita tranquilidade percebi porque é que ele estava a reagir daquela forma, porque realmente ele saiu de lá em dor, porque estava a fazer algo pronto, que era contra a forma de ser dele e de estar, não é? E estava-se a sentir completamente desconfortável. É como se ele se sentisse fora completamente daquele ambiente. E às vezes as pessoas que se sentem inadequadas, ou tipo, eu acho que deve ser aqui um ET no meio destas pessoas, é muito isso, não é? É elas não serem respeitadas tal como elas precisam de ser. E Sim, ter esta visão e a partir do formato do corpo nós conseguimos de facto identificar pelo menos um ou dois traços mais que saltam à vista, porque depois com a análise corporal é que nós conseguimos ter a certeza, mas nós conseguimos um grande avanço para tratar as pessoas da forma como elas precisam de ser tratadas. sim. E isso faz toda a diferença, não só nos nossos relacionamentos pessoais, como também profissionais. Sim, inclusive Porque é na escola agora quando começaram as aulas, eu falei com o Afonso exatamente acerca disso, acerca dos traços e os formatos de corpo adequados aos professores, aos vários professores dele, e fomos falando acerca disso, pronto, e é uma maneira dele também conseguir entender melhor e interagir melhor com os vários professores que ele tem. É, pronto, é ele muito giro. agora já não fica tão calado no medo de se sentir rejeitado com aquilo que ele vai dizer, Sim, mas ele sim. próprio já fala muito mais, não é? Sim, ele é assim, o Afonso teve mudanças incríveis e posso dizer drásticas. Queres falar um Ahm, pouquinho depois, já agora? sim, sim, eu ainda hoje estive a fazer alguns tópicos. Olha, por exemplo, na forma de vestir, o Afonso vestia sempre preto, escolhia sempre preto, era a cor predominante. Agora eu dei por ele a escolher, a vestir roupas como verde água, aquele roxo muito clarinho, e pronto, é uma mudança completamente drástica, não é? Um, em termos do cabelo, por exemplo, quer deixar crescer o cabelo, ou seja, ele antigamente era como se ele tivesse medo de existir, como se quisesse passar o mais despercebido possível. Agora, ele está a fazer exatamente o oposto. Ele quer aparecer, quer brilhar, quer ser visto, quer ser notado. Em termos de conversas, por exemplo, é muito interessante conversar com o Afonso, porque ele tem uma fala muito inteligente. E diz o que pensa, e nisso ele sempre foi assim, mas era de uma forma mais agressiva. Então, quando estava a ser contrariado, ou lá está, as ideias dele não estavam a ser elogiadas, não é? Tornava-se ali de certa forma agressivo. Agora não, é muito agradável. Sempre roeu as unhas, por exemplo, agora recentemente deixou de roer as unhas. Uau. Foram assim, pronto, e a dada altura eu vou-me apercebendo das coisas, não é? Não, às vezes, olha, uau, deixou de roer as unhas, que fantástico. Ah, pronto, é assim, em termos de jogo, ele teve uma fase em que era como se fosse um vício. Ele jogava compulsivamente. E se eu o chamasse, por exemplo, para jantar ou assim, ele revoltava-se porque estava a jogar, estava ali no mundinho dele e não queria ser incomodado. Agora joga o suficiente, deita-se cedo, acorda muito facilmente. Antigamente ele chegava a fazer o teste, eu chegava-lhe a dizer, Afonso, começa a colocar tu o despertador, porque tu tens que acordar sozinho, porque imagina que. E chegava a acontecer ele entrar mais tarde, não é? E eu ia trabalhar. E era sempre um suplício, eu tinha que estar a ligar constantemente para ele, às vezes ele não atendia, porque ele efetivamente não ouvia sequer o despertador.
Agora não, ou coloco o despertador, ou se eu chamar, chamo uma vez e ele levanta-se e com tranquilidade, não, foi realmente, são assim algumas das mudanças que me estou a recordar agora. Começou também a fazer desporto, começou a mostrar interesse por fazer ginásio, pronto, porque ele também tem alguma rigidez e então precisa de ter um físico mais atraente, não é? Porque agora está ali na flor da adolescência, não é? Começam ali os namoricos e também mudou de escola, portanto ele tem que marcar ali a sua posição. Pronto, são assim algumas das mudanças e das transformações que realmente me estou a recordar agora. Ou seja, ele tendo os seus traços no recurso, ele não precisa de procurar pela via da dor, não é? Sim. E a via da dor muitas vezes vai pelo caminho das dependências e dos vícios. E isto Sim. é muito facilmente identificável através de uma análise corporal. Por isso é uma tranquilidade muito grande para os pais poderem ter esta ferramenta à sua disposição, a partir, claro, de um analista corporal. Podem falar comigo ou com a Suzette, porque ela ficou tão apaixonada pelo conhecimento que ela própria tornou-se também analista corporal. E, de facto, voltando ainda ao segundo traço, que sente a dor do abandono, e que vem da fase da amamentação e depende muito do quão a mãe esteve disponível nessa fase, do quanto a criança amamentou, do colo que ela recebeu. E aqui eu quero deixar uma mensagem, porque muitas vezes nessa fase a criança chora imenso. Eu tive a minha filha que chorava muito e agora eu sei o quão violenta eu fui com ela, mesmo seguindo instruções de pessoas que eu confiava, de profissionais que eu confiava. Uma vez eu falei com o pediatra desta minha preocupação, dela chorar imenso. Ele disse: Isabela, se está amamentada, se ela está limpa, se está tudo aparentemente bem, deixa chorar no berço, ela vai se cansar. E agora eu vejo quão desumano é isso. Porque nós ouvimos muitas vezes que a criança que vai ter muito colo vai ficar mal habituada, vai ficar muito mimada, mas a verdade é que no primeiro ano de vida, enquanto a criança não anda, ela vive ela vive uma simbiose com a mãe. Ela e a mãe são a mesma pessoa e ela só quer colo da mãe. E é mesmo assim. E mesmo quando ela chora muito, é importante que a mãe esteja completamente ali para ela. Porque é a forma dela se expressar. Ela ainda não sabe falar. E o choro, uma criança é plena. Ela, quando abre a goela, ela não faz de conta, não se cala. E às vezes não é fácil aguentar com o choro, mas a verdade é que ninguém nos preparou para isso. Não é? E quanto mais cedo nós reconhecermos que precisamos de ajuda profissional, até para aprendermos a ser pai e mãe de uma maneira saudável, para que estas falhas depois não criem ali buracos emocionais que mais tarde vão ter consequências muito graves. Quanto mais nós conseguirmos saber sobre isto, melhor. Quanto mais informados estivermos, e de facto a análise corporal veio a expandir muito o conhecimento que eu já tinha, porque eu comecei logo a estudar quando soube que ia ser mãe, porque eu sabia que não queria dar a mesma educação que recebi, sempre muito, muito exigente, sempre muito controladora, muito castradora. Eu achava que não era por aí, mas também não encontramos a forma certa. E de facto, a vivência da formação dos traços desde a gestação até os 5 anos dá-nos, de facto, muita, muita formação até para as mães que ainda não são.
e que se querem preparar devidamente, porque senão entramos num ciclo de exaustão brutal, porque parece que é tudo muito bonito, é tudo muito romantizado, mas quando chega aquela hora do desespero, nós até achamos que nem devemos incomodar ninguém, porque nos disseram que ia ser tudo tão bom, que quando tivéssemos uma criança nos braços íamos saber como lidar com ela, e não é assim. E não é assim. E quanto mais cedo... E agora, com este conhecimento, não é? Nós chegamos à conclusão que fazíamos tudo ao contrário, porque realmente a sociedade empurra-nos um pouco para isso, não é? Acaba realmente por o que se faz em cada uma das fases é completamente o oposto do que a criança precisa e necessita. E pronto, é viver as dores intensamente, não é? E eu agora, por exemplo, eu recordo-me que o Afonso também tem um pico alto de oral da falta e agora eu percebo exatamente porquê, porque eu fui trabalhar muito cedo, foi ali uma altura em que eu troquei de trabalho, então ele tinha 2 meses apenas quando eu fui iniciar aquele trabalho. E o Afonso ficou logo numa ama, não é? Ou seja, foi logo feito ali o corte e realmente, pronto, e agora percebo porque é que ele é oral da falta, não é? Para quem não sabe dos traços, há 2 tipos de orais, os da falta e o do excesso. Muitas vezes são os que mamaram de menos, são o da falta, e os que mamaram demais são os do excesso. Os da falta normalmente comem e não... Ou melhor, eles até são muito seletivos na comida. Normalmente escolhem o que não há. E isso acontece muito também, às vezes, quando vou a algum sítio e digo, eu quero aquele chá, por exemplo. Esse não há. Eu assim, ok, é o meu oral da falta a falar. E o do excesso, normalmente são pessoas que têm uma tendência a engordarem exatamente e muitas vezes de compensarem na comida e tentarem preencher aquele vazio que não se preenche com comida. E muitas vezes quem quer ter esta falta de sensação de preenchimento pode preencher com comida, com bebida, com tabaco, com compras e com relacionamentos com dependência emocional. E isto é muito grave, porque muitas vezes há aquela falsa sensação de estar acompanhada, não é? Porque estamos ali pela dor do tipo, eu estou aqui porque eu não quero estar sozinha, mas às vezes estamos no meio de uma multidão e estamos sozinhas. Estamos sozinhas, sim. Ou estamos num relacionamento que estamos sozinhas efetivamente, mas não conseguimos sair dele porque queremos ali alguém, não é? O facto de estar ali aquela pessoa para nós faz sentido e no fundo, na realidade e na verdade não faz sentido nenhum. Só que isto é tudo tão inconsciente que às vezes toda a gente vê que não é bom, menos quem está envolvido, não é? Porque há um caso de dependência emocional aí que nós também conseguimos quantificar através da análise corporal. E muitas vezes esta pessoa que sente a dor do abandono, o que é que ela precisa? Ela só precisa de estar com amigos, ela precisa de afeto, ela precisa de abraços, ela precisa de chorar, de falar das suas emoções. Muitas vezes são pessoas que falam mesmo muito, mas que às vezes os pais já não têm paciência para ouvir, não é? E depois manda, cala-te, que eu já nem te posso ouvir. E isto é uma dor brutal que vai ali abrir uma ferida. Ela precisa também de atenção, de acolhimento, com toda a intensidade e de conforto. E a Tchuca está a dizer, eu passei por isso. Sim. Mas aqui, depois a culpa não é para aqui chamada, não é? Porque aqui a culpa, muitas vezes as pessoas ficam assim, como eu me senti, não é? Eu podia ter sido muito... Se eu soubesse o que sabia, não é? E isto não é um conhecimento que é muito novo, é completamente inovador. Então em Portugal está a começar a dar os seus primeiros passos.
Não há culpa aqui, são questões inconscientes que, tal como Carl Jung dizia, enquanto o inconsciente não se torna consciente, nós vamos repetindo padrões na nossa vida e chamamos isso de destino, não é? Então, é muito importante ter esta clareza deste conhecimento de quem nós somos, para tal como os nossos filhos poderem ter controlo sobre isso com uma confiança muito maior, como o Afonso. Ele sempre foi de dizer as coisas, mas sempre de uma maneira muito mais irritadiça. E agora ele diz e sabe que, naturalmente, as pessoas à volta é normal que não aceitem as ideias dele, mas ele também vai ser bastante seletivo e vai escolher muito bem as pessoas. Ele agora, quando quer dizer alguma coisa assim mais forte, não é? Assim mais diretamente a alguém, ele diz de uma forma cómica, com aquela ironia. Usa, não é? Usa outros recursos ali. É verdade, é verdade. É muito giro. É muito giro, sim. E ainda nesta questão das dependências e dos vícios, o terceiro traço, que é o mais articulador, ele, se não tiver destaque, porque ele é naturalmente líder, e o Afonso também tem essa, da questão da liderança, não é? Se ele não tiver esse destaque, esse poder, ele, para se sentir poderoso, e como a dor dele é da manipulação, na dor, ele, com medo de não se manipular, de não ser manipulado, ele manipula, né? Então ele é capaz de liderar da forma errada, como? Liderando até grupos, até gangues e por aí fora, né? E isso é a atuação desse traço na dor, porque ele, se ele tiver espaço em casa para liderar dentro do seu domínio, ele já não vai ter necessidade de procurar fora aquela necessidade que ele sente por ele mesmo. E eu fiz aqui um apanhado de todos os traços. Depois, este traço que eu falei da manipulação tem um nome que muita gente associa aos serial killers e por aí os psicopatas, mas é só o nome de um traço, ok? E o masoquista que se forma na fase do desfraude, ele sente a dor da humilhação, a emoção dele é a raiva, e muitas vezes ele não vai entrar nessas situações por medo de ser apanhado. E então é o único traço que fica ali muito escondidinho e às vezes ele até sente a culpa que não é dele. Então há aqui um perigo, por isso isto de saber dos traços é fundamental. E o rígido, como tem a dor da exclusão e da traição, a emoção dele é um nojo, então aqueles jovens que querem ser os escolhidos, os número 1. E muitas vezes são aqueles que sofrem com autoestima e que têm bem fazer os TikToks e estão sempre a serem vistos, exatamente porque eles têm esta necessidade de serem vistos. E se eles não forem elogiados em casa, se eles não forem a primeira opção, se eles estiverem sempre a ser comparados, vão ficar na dor e vão querer ter o recurso de forma disfuncional, de uma forma que não lhes vai trazer benefícios, antes pelo contrário, eles vão aterrar ainda mais. E Suzete, estamos aqui a chegar ao final do tempo. Queres acrescentar com... Este tempo voa, o tempo voa, não é? Quando estamos a falar sobre coisas que de facto acrescentam, o tempo voa muito e eu queria perguntar se alguém quiser fazer alguma pergunta à Suzete. Ela que passou por 2 situações totalmente diferentes e reconhece de facto que fez toda a diferença este conhecimento para conseguir prevenir que algum tipo de dependência acontecesse e não era porque ela não estava atenta. E aqui a questão não é reprimir, é deixar voar, é dar espaço. Até porque é um termo que nós usamos muito, que é os pais precisam de dar o suficiente em cada fase do desenvolvimento e tornarem-se desnecessários. E desnecessários não é negligentes, nem é inexistentes.
é apenas atentos. Às vezes basta só estarmos de longe a observar os nossos filhos, em qualquer fase da idade, sem interferir. E Sim. eles vão nos dar as respostas. Eu costumo dar às vezes o exemplo de que, mesmo numa queda, não é? Nós devemos estar à distância suficiente para a queda não ser muito grande. Mas às vezes eles precisam mesmo de cair, não é? Para a próxima já saberem que não devem de ir para ali ou não devem de ir por ali. E a nossa tendência, não é? Geralmente a tendência dos pais é ir logo lá e evitar que a criança caia e que se esfole, não é? E é mesmo assim, nós temos que estar à distância necessária para que o estrago não seja muito grande. Mas precisamos realmente de lhes dar a autonomia necessária em cada uma das fases, porque eles são capazes de fazer. Nós muitas vezes criamos a expectativa que eles não são capazes de fazer aquilo. Mas eles são, efetivamente, e só sabem que conseguem fazer se nós os deixarmos fazer. Exatamente, porque muitas vezes quando nós na tentativa de hiperproteger, inconscientemente, estamos a dizer que eles não são capazes e que eles não vão ser capazes de fazer sozinhos. Ou seja, nesta perspectiva da função de pai e mãe, é muito importante que eles sejam capazes de fazer sozinhos. E vão errar, é normal, o erro faz-se com ajustes e cresce e aperfeiçoa-se. Nós é que fomos ensinados que errar é muito mau e que não podemos errar. E isso, de facto, é algo que está muito dentro e muito enraizado na nossa cultura, até porque nós recebemos muita informação dos nossos antepassados. E os nossos antepassados viveram guerras, viveram ditaduras, viveram tempos horríveis. Só que, atualmente, se nós não fizermos esta mudança, os nossos filhos vão continuar neste registro. E certamente não é isso que os pais querem. Sim, e fica registado efetivamente na infância o não és capaz, o não consegues, e vão crescer com aquele registro, naquele padrão, que mais tarde vai-lhes causar muitos problemas, muitos traumas, que depois é muito mais difícil. Também é possível, com uma análise corporal, com a nossa chave mestra, portanto, nós temos ferramentas para ajudar toda a gente, não é? Digamos assim, com os vários. Qualquer ser humano, exatamente. Mas lá está, é o prevenir, não é? Prevenir que isso possa acontecer nas crianças de hoje, nos adolescentes de hoje, para que se possam tornar adultos saudáveis, que é no fundo o nosso objetivo. Foi o que aconteceu connosco, tanto comigo e com a Isabela, não é? Com os nossos filhos. E é o que nós fazemos, é ajudar outras pessoas, outros pais, outras mães, a que tenham filhos adultos saudáveis e que se tornem também adultos saudáveis. Sim, e começando sempre pelos pais, porque muitas vezes a raiz está lá. E muitas vezes ao cuidar dos pais e das necessidades dos pais, automaticamente os filhos também melhoram, porque os filhos não são o reflexo dos pais, são o reflexo de funções que não estão a ser exercidas. Então é preciso estarmos atentos, porque a verdade é que ninguém nos ensinou a ser pai e mãe, não é? E muitas vezes é com erros e acertos que vamos andando, mas aqui a ideia é que vamos acertando mais vezes. Sem dúvida. É um grande propósito. Suzete, queres deixar uma frase para todas as pessoas que estão a assistir e que vão assistir eventualmente à gravação? É assim, eu sei que ainda é um bocadinho, para algumas pessoas, difícil de acreditar, entre aspas, que isto tudo é assim. Realmente é muito pioneiro este processo e este conhecimento, e em Portugal somos ainda muito poucos analistas certificados, mas com apenas cerca de uma hora e meia de análise, não é?
Eu acho que vale muito a pena. Arrisquem, experimentem, se estão realmente a passar por estas situações, estas fases, em especial a fase da adolescência, assusta qualquer pai, qualquer mãe. Procurem um analista corporal, porque, na minha opinião, todas as pessoas deviam passar por uma análise corporal para se autoconhecerem, aplicarem e passarem da dor para o recurso, porque nós temos uma multidão imensa que agora, tendo este conhecimento, eu consigo realmente perceber que a maior parte das pessoas estão completamente na dor, vivem na dor durante anos e anos e anos consecutivos e vidas inteiras, por vezes, e não têm essa consciência. E de uma forma simples, rápida, prática, podem ter as respostas que procuram, que sempre procuraram, assim como eu sempre procurei por respostas que eu só vi encontrar com a análise corporal. Pois tu e eu. Eu costumo dizer outra coisa, que é: não há pessoas boas nem pessoas más. Há pessoas que estão na dor dos seus recursos e por isso elas, em vez para não se sentirem rejeitadas, elas rejeitam, elas abandonam, elas manipulam, humilham e traem. Em vez Sim. de ativarem os seus recursos de criatividade, de comunicação, de liderança, de planeamento e de execução e de brilhar nos holofotes da melhor forma. Suzete, obrigada. É sempre muito bom ver a evolução que está a acontecer, porque isto não é só de um momento, é de muito mais. Sim. Foi o primeiro passo que tu deste e que agora, para os teus filhos, vai ser um alívio imenso para o resto das vidas deles, com uma maior confiança, autoestima e muito mais autonomia também. Sem dúvida. Eu é que agradeço pelo convite. É sempre um prazer poder falar contigo e falamos muitas vezes, obviamente, mas estar aqui e poder partilhar a nossa experiência, acho que é fantástico. É isso. E se para quem nos está a assistir e quiser mais algum ou trocar algum tipo de situação que esteja a vivenciar, podem falar comigo ou com a Suzete. Nós estamos aqui para, de facto, trazer luz para muitos pais que continuam às vezes às escuras. Um beijinho enorme e até breve. Sim, claro. Beijoca. Beijinhos.